Ali se esconderiam assombrações, fantasmas e vampiros. Há 30 anos, numa pequena cidade da Inglaterra, aconteceu um fato que fez muita gente admitir que tais histórias não seriam apenas lendas. Numa noite de outubro de 1967, duas jovens estudantes voltam para casa em Highgate, perto de Londres. Apressadas, elas resolvem cortar caminho passando por dentro do cemitério. Molly e Jane parecem não ter medo e brincam despreocupadas. De onde vêm esses barulhos estranhos? Jane fica com medo. Aterrorizadas, as duas garotas correm em direção ao portão. Quando, de repente... O vampiro não é como o Conde Drácula. Não é um nobre, nem um cavalheiro. Ele vive numa tumba e cheira mal. É um ser abominável. Os vampiros são pessoas que levaram uma vida normal e, ao morrerem, se transformam em mortos-vivos. Mas há teorias sobre indivíduos que teriam maiores chances de se tornarem vampiros. Estariam incluídos, neste caso, os suicidas e aqueles que tiveram morte violenta. Amedrontadas, Molly e Jane têm a impressão de que estão sendo seguidas. Então... atrás delas, uma criatura se aproxima. A igreja fala há séculos dos vampiros. São entidades demoníacas que roubam a energia vital dos seres vivos, provocando destruição e morte. E outros casos fantásticos começam a ocorrer no cemitério de Highgate. O reverendo Sean Manchester decide investigar. O reverendo descobre que centenas de cães, gatos e até cabras têm sido encontrados mortos próximo ao cemitério. O mais estranho é que os corpos destes animais estão completamente sem sangue. As reportagens sobre o caso se multiplicam. A população já começa a falar do vampiro de Highgate. E surgem também boatos sobre vítimas humanas. Uma noite, a jovem Anne é acordada dentro de casa por um barulho. Ela vê a irmã dela, Lúcia, se levantar. Lúcia está com o olhar fixo, como de um sonâmbulo. Ela caminha até a janela. Eu dei uma entrevista a um jornal pedindo que as pessoas que soubessem de qualquer caso fizessem contato comigo. E aí, a irmã de uma jovem chamada Lúcia, que tinha cerca de 20 anos, me procurou pedindo ajuda. Foi assim que eu conheci uma vítima daquela presença demoníaca em Highgate. Anne explica ao reverendo que Lúcia estava dormindo quando começou a se mexer. Era como se estivesse sufocando. Depois se levantou e abriu a janela. Lúcia apresentava sintomas que indicavam uma anemia. Ela estava muito pálida e também tinha estranhas marcas nas veias. Dias mais tarde, Anne ficou horrorizada. Ela vê Lúcia comendo carne crua. Anne chama o reverendo imediatamente. Ele corre até a casa delas.
Mas, ao chegar, as duas irmãs não estavam mais lá. Anne deixou um bilhete dizendo para onde elas foram. Lúcia se dirige ao cemitério. É como se ela estivesse sendo atraída por uma força irresistível. Anne segue a irmã. Lúcia caminha entre as tumbas. Ela parece saber onde vai. Assim que nota a presença do reverendo, Anne corre para perto dele. You must not wake her up. You must save her, Reverend. You must not wake her up. You must save her, Leave Reverend. this to me. Lúcia vai em direção a uma catacumba no fundo do cemitério. Ruídos inquietantes invadem a noite. Eles ficam espantados. Lúcia começa a tremer. Ela parece estar sendo dominada por alguma força. Lúcia entrou em transe. Ela gritou, arrancou o crucifixo que usava e o jogou no chão. Naquele momento, algum poder sombrio e muito forte tomou conta dela. O reverendo sabe que só a cruz pode salvá-la. In the name of Christ! Lúcia desmaia e ele a carrega de volta para casa. O reverendo Sean Manchester agora tem certeza. Existe um vampiro no cemitério de Highgate. Numa noite, os moradores organizam uma caçada ao vampiro. O reverendo Manchester lidera um grupo até o local onde Lúcia tinha ido dias antes. Mas eles têm uma surpresa. A entrada foi fechada com cimento. Alguém encontra uma passagem atrás da cripta. O caso Highgate é um marco para os estudiosos desse tipo de fenômeno. A imprensa deu grande cobertura ao fato. Centenas de pessoas foram ao local onde o reverendo Sean Manchester resolveu exorcizar o vampiro. Muita gente assistiu. A BBC e outros canais de televisão também estavam lá. A polícia mandou dezenas de homens. Foi realmente uma coisa extraordinária. Pour assurer la protection des chasseurs de vampires. É com apreensão que o reverendo entra na tumba onde se encontram vários caixões. Um deles está vazio. Será o do vampiro? O reverendo segue o ritual de exorcismo praticado há séculos. Ele vai benzer o caixão com água benta e jogar dentes de alho dentro dele. Depois, ele também coloca um crucifixo no caixão. Meses mais tarde, o cemitério de Highgate volta a ser palco de uma trágica descoberta. É encontrado no local o cadáver de um homem. Ele foi horrivelmente mutilado. Oh my God. Ao saber da notícia, o reverendo Manchester volta ao cemitério. Ele acredita que o crime foi cometido pelo vampiro. Mas, ao chegar à catacumba, fica mais uma vez espantado. O caixão vazio desapareceu. O reverendo sabe que o vampiro deve ser destruído durante o dia,
quando ele tem menos força. Mas, para enfrentar o mal, ele precisa da ajuda de Lúcia. Ela não quer ir, mas acaba sendo convencida. Ao entrar no cemitério, uma estranha sensação toma conta de Lúcia. Evil is triumphant here. Com uma voz rouca e irreconhecível, Lúcia mostra onde está o caixão. O reverendo nota que a porta não está mais cimentada. Ele reconhece o caixão que havia desaparecido. E o que eles estão prestes a ver, nunca mais vão esquecer. Quando nós o abrimos, nossas piores suspeitas foram confirmadas. Dentro do caixão, eles encontraram um corpo em decomposição. O cadáver tem roupas que eram usadas no século XIX. O reverendo sabe que para acabar com o vampiro é preciso enfiar uma estaca no coração dele. Mas e se esse corpo não fosse do vampiro? Seria um sacrilégio. A noite está chegando. É preciso agir rápido. O reverendo Sean Manchester decide fazer a cerimônia de exorcismo. Para se proteger, ele desenha um círculo com sal. Depois acende 4 velas brancas, uma na direção de cada ponto cardeal. O reverendo entrega a Bíblia nas mãos de Lúcia para que ela o ajude a resistir às forças infernais. Tudo pronto. Vai começar o exorcismo. Go forth, O thou deceiver, full of evil, enemy of virtue, persecutor of the innocent. Go forth! Give place, O evil one! Give place, O wicked one! Give place to Christ! Em alguns segundos, o corpo se transforma num esqueleto. I do believe that there are some forms of supernatural activity. I do believe in ghosts. I have had Eu acredito no sobrenatural. experiences Eu creio em fantasmas. which Já tive uma ou duas experiências, point in the direction of mas ghosts. não acredito em vampiros. But I do not believe in Particularmente não acredito em particularly vampiros na in Inglaterra. I don't think there is Eu acho que isso é produto da imaginação de alguém. a figment Mas of quem someone's sabe? imagination. But who knows? Sinal de Deus ou simples acaso, a Bíblia se abriu nas páginas deste versículo, que assegura somente que não comerá sangue, porque o sangue é a vida. Teria o pesadelo enfim terminado? Pouco depois, fatos semelhantes começaram a acontecer num cemitério de Londres, não muito longe de Highgate. Lá, animais e mesmo crianças foram atingidos pelos mesmos sintomas que nós havíamos observado em Lúcia e outras pessoas. Nós sabíamos que verdadeiramente havia uma força que agia. Lúcia morreu alguns anos mais tarde de uma estranha doença do sangue. Apesar de todos os fatos, as dúvidas continuam até hoje. O que ocorreu? Uma população teria sido tomada pela histeria coletiva? Ou o reverendo Sean Manchester enfrentou e destruiu mesmo um vampiro no cemitério de Highgate?